Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje é a segunda-feira, o nosso início daquela semana que é a semana normal de trabalho, fora da pandemia. Mesmo que eu sei que tantos de vocês estão trabalhando tanto nesse tempo, em função do trabalho que passou para casa, e que é um tempo intenso, mesmo aqui também no santuário, que nós temos, em teoria, o santuário vazio. Eu digo em teoria porque fisicamente nós não temos pessoas que encham o santuário, as pessoas passam para rezar sozinhos, mas nós temos também tanto trabalho para dar assistência pastoral aos nossos irmãos. Essa semana é a semana de oração pela unidade dos cristãos. É a semana que vai entre a solenidade da Ascensão e a solenidade de Pentecostes, e todos os evangelhos vão nos falar desse desejo do Senhor Jesus de que todos os que o seguem, todo o seu rebanho esteja reunido em torno dele, o único pastor. Nós, no evangelho de hoje, nós temos a conclusão daquele discurso que estamos acompanhando tem algum tempo, e Jesus começa a falar depois do lava-pés, e esse discurso é colocado no evangelho de João até o momento da sua paixão, morte e ressurreição. Se recordam que no momento do lava-pés, no momento da traição, Pedro vai prometer a Jesus que nunca vai traí-lo. E, no entanto, Jesus vai dizer assim: tu me negarás 3 vezes. Então, hoje nós temos um pouco assim a reação dos apóstolos ao final deste longo discurso. Os apóstolos vão dizer assim: eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Ou seja, é uma afirmação sobre Jesus que parece que eles estão finalmente, esses apóstolos que sempre tiveram dificuldade em acreditar, dificuldade em dar um passo a mais, em convidados por Jesus, parece agora que chegaram finalmente a entender. Agora eles afirmam que Jesus conhece, que sabem quem é Ele, e ainda mais, por isso cremos que vieste da parte de Deus. Então, que é esta afirmação de fé? Ora, tem um paralelo aqui interessante, porque se quando Pedro vai fazer aquela afirmação, Jesus responde assim: não, você vai me negar? E agora Jesus, nesse momento em que ele buscou, nesse discurso, falei diversas vezes isso, sustentar os seus apóstolos para que eles consigam atravessar o sofrimento da paixão do Senhor, da sua morte, que ele fala da necessidade de uma união com ele, que ele promete a sua assistência, promete o dom do Espírito. Então, os apóstolos parece que despertaram e vão dizer: agora sabemos quem é você, sabemos quem é que te enviou. E então a reação de Jesus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Ora, diante da reação dos apóstolos, a reação de Jesus não é de fazer uma festa porque finalmente vocês estão comigo, mas Jesus vai falar de uma realidade que vai acontecer com a comunidade apostólica, sabemos no momento da cruz, mas que vai acontecer com a comunidade cristã de
João, para quem se escreve este evangelho, que serão dispersos e deixarão Jesus sozinho. Então, mas para Jesus, isso não é um motivo de rancor, de tristeza. Sim, sabemos do sofrimento de Jesus no momento da sua paixão, mas que é uma tristeza que não produz vingança, mas produz uma reação de amor. Então, Jesus, quando constata isso, vai dizer uma verdade. Isso é importante distinguir. Dizer a verdade daquilo que vai fazer os apóstolos, em geral, em muitas pessoas, vem logo a consequência, que é a raiva por aquilo que é constatado. Mas em Jesus existe a constatação de uma verdade, e isso ele deve fazer, mas a afirmação de um amor. Ou seja, nós não devemos viver uma mentira para amar, e nem devemos viver uma verdade que produza ódio. Jesus constata aquilo que vai acontecer. Vocês se dispersarão, vocês me abandonarão. Mas vai dizer assim: mas eu não estou só, o Pai está comigo. E mais ainda, disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Jesus usa dessa ocasião para afirmar uma coisa importante, que o Pai está com ele. O Pai não o abandona, mas que uma outra coisa importante, que esta reação dos discípulos não é somente que produz em Jesus uma reação de não se vingar, não odiar, mas produz uma reação de amor. Ou seja, o amor do Senhor se manifesta nesse momento de abandono que os apóstolos o deixarão, com uma resposta de paz, a paz que nós encontramos no Senhor Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O discurso de Jesus está chegando ao fim, e essa semana esse discurso de um lado, de abandono da parte dos discípulos para com Jesus e a afirmação de que o Pai está com ele, mas do outro lado, uma afirmação de que estar no Senhor Jesus é fazer uma experiência de ter paz, e que isso é um tema importante para nós vivermos essa semana de oração pela unidade dos cristãos. Somos todos unidos em torno do único Senhor, o Senhor Jesus. E esse Senhor que nos quer unidos, o dom primeiro que ele afirma nessa semana é de nos dar a paz. A paz para todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, para que nós possamos dar paz ao mundo, mas não somente ao interno dessas comunidades de cada igreja, mas também na relação recíproca de paz de uma igreja para com a outra, para que o nosso testemunho de paz seja testemunho para o mundo de que nós cremos no Senhor da paz, do Senhor que está no nosso meio e nos dá a sua paz. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.